Oi! Fala galera, tudo bem? Então, estamos de volta mais um episódio do quadro O Nutri Convida e hoje eu vou convidar minha querida amiga e colega Camila Machado. Tudo bem, Cami? Obrigado por aceitar o convite e vir falar um pouquinho com a gente. Imagina, eu que agradeço! Maravilha! Cara, Cami, então, pra gente iniciar, fale um pouquinho, se apresente pra galera, pra todo mundo saber quem é você, onde você se formou, quanto tempo você é formada, teu currículo, graduação, pós-graduação, etc. Então vamos lá. Eu sou nutricionista, né? Me formei pela PUC, tem 2 anos. Agora estou fazendo uma pós em emagrecimento e metabolismo e eu tô atuando em clínica. E por que, Cami, assim, você tem algo dentro do seu coração, aconteceu algo que mudou a sua vida, que você decidiu fazer nutrição lá, sei lá, 6 anos atrás, já que faz 2 anos que está formado? Então, na verdade, quando eu escolhi nutrição, foi muito no impulso. Eu fui com uma amiga numa feira de profissões da PUC mesmo. E aí ela queria fazer nutrição, eu queria fazer moda, que hoje eu considero nada a ver comigo. E aí, quando a aluna começou a falar sobre nutrição e tudo mais, eu falei, meu Deus! Eu já me via de jaleco a hora que eu saí de lá, já cheguei pra minha mãe falando que eu ia ser nutricionista e era aquilo que eu queria, faltava 1 mês pra inscrição dos vestibulares. E aí a minha mãe ficou amada. E aí foi isso, eu simplesmente senti mesmo, eu gostei do que eu vi e falei, eu quero isso, vou me jogar de cabeça. E aí foi, sem pensar 2 vezes, e aí fluiu. Foi basicamente. A partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que era nutrição, eu esqueci do resto, assim, moda já não passava mais na minha cabeça. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta curiosa. Essa sua amiga que você foi por um acaso é a Pri Formigari, no caso? Não, que não é você? ela. Na verdade, era uma amiga minha do ensino médio. Ela, inclusive, cursou nutrição 1 ano depois que eu já tinha começado. Mas ela parou no meio e foi fazer DM, então ela nem se tornou nutricionista. Não, ela só começou, enfiou junto e vazou. Agradece ela. Sim, e ela foi a minha primeira paciente da vida. Sério? Sério. Pô, que legal. Daí depois você formou, ela quer. Quando primeiro dia de consultório, assim, eu lembro, era uma manhã, assim, de uma segunda-feira fria, igual tá hoje. E aí ela era minha primeira paciente, eu tava toda empolgada. Obrigado por você ter feito isso. Eu te perguntei porque a Pri, ela teve aqui, né, ela, no vídeo anterior, vocês lembram da Pri? Ela falou que foi numa feira da PUC também. Vocês estudaram ali na sala? Vocês estudaram juntas? Sim, a gente estudou juntas e hoje em dia a gente divide consultório. E a gente é super amiga. Relação pra vida, amor. Da nutrição pra vida, né? Da faculdade pra vida. Eu tenho bastante amigos, assim, que a nutrição, eu sempre falo que tem amigos que a nutrição me trouxe. Tem amigos da minha sala, assim, alguns, mas tem de fora, do Brasil, de outras inter-relações que a gente vai fazendo, né? A nutrição une também, eu acho que isso. Sim, demais. E aí eu sempre falo, tem uns amiguinhos que a nutrição trouxe pra nós, sabe? Nós, família. Né? É verdade. Exatamente, então é maravilhoso. Cami, e você falou que a tua área de atuação hoje é a área clínica, né? E qual é o teu carro-chefe hoje, digamos assim, na tua prática clínica? Qual que é a tua área de atuação de fato dentro da prática clínica? Tá, então assim, isso até é um pouco difícil de definir, porque eu trabalho com muitas pessoas vegetarianas sim, até pelo fato de eu ser vegetariana, né? Então, se a pessoa não quer se tornar vegetariana, ela acaba me procurando pra reduzir o consumo. Entendi. Porém, nesse último ano aí de 2020, veio uma massa muito grande de mulheres ali na idade de 25, 27 anos, até uns 48, 49 anos me procurar. E são mulheres que já fizeram dieta e tudo mais, estão insatisfeitas com o corpo, pensando em estética, sim, mas também acabam tendo um custo ali na qualidade de vida mesmo, sabe? Não dormem bem, falta de disposição, não conseguem preparar comida, então geralmente são mulheres que trabalham demais, sabe? Tem a vida muito corrida, como também tem algumas que são mais velhas, já têm filho, são casadas, né? Moram com o marido, então tem uma casa para cuidar. Então o meu público hoje eu considero que sim, são mulheres, a grande parte,
que são pessoas que têm a vida muito corrida, que querem uma alimentação que traga melhor qualidade de vida de uma forma prática e acessível, sem mirabolar coisas. Sim, e que também acabam buscando a redução do consumo de carne por essa qualidade, sabe? Entendi. Vão abrindo a cabeça, basicamente isso. Entendi. Então hoje você classifica o seu atendimento que ajuda as pessoas como eu posso dizer, na acessibilidade maior dos alimentos, sem mirabolar coisas mais acessíveis, direto ao ponto, sem exatamente. macadâmias do Amapá, assim. Tipo, como que eu vou me alimentar de uma forma saudável, que eu não precise passar horas na cozinha todos os dias e ainda ser uma coisa prazerosa. Entendi. Entendeu? Legal, como perfeito. que vai ser essa relação com a comida, entende? Perfeito. Porque a gente tem, como eu disse, né, a gente vai falar mais pra frente, várias abordagens, mas a gente às vezes tem a abordagem, a prescrição e a indução do paciente para ele ter que preparar a própria comida, mesmo se o paciente não consegue. Então existem, eu sei que tem às vezes por falta de cuidado ou de atenção do nutri, não que ele seja um mau nutricionista, mas às vezes ele não percebe e perde esse paciente porque tem que cozinhar, você tem que fazer tua comida, mas eu não tenho tempo, não interessa, não tem foco, não tem fé, sabe? Coisa pesada. É tudo mais possível. Eu acredito que eu passo mais essa ideia de nutrição possível, alimentação acessível. Legal. Porque não adianta eu passar uma coisa que a pessoa vai comer ali por um mês e depois ela não vai conseguir seguir. Eu sempre falo para os meus pacientes, o que você está fazendo aqui, o que a gente está trabalhando aqui agora, é uma coisa que eu quero que você leve para a tua vida. Que se, independente de estar fazendo acompanhamento comigo ou não, lá na frente, eu espero que você ainda preserve esse hábito. Nossa, concordo plenamente. É isso, plenamente, concordo. E você sempre quis a área clínica quando você entrou na faculdade de nutrição? Ou você descobriu lá? Como é que foi isso aí? Então, eu sou libriana, né? Então, assim, mudo de opinião toda hora. Então, mentira, porque o ano eu não queria em nenhum momento, que é a unidade de alimentação e nutrição, né? Porque é muita conta e eu não sou a do cálculo. Apesar de ser clínica, né? Mas o software dá um jeitinho pra gente. Já faz pra nós, né? Mas assim, quando eu entrei, eu queria assim no consultório, porque foi isso que eu vi lá na feira. Aí, com o passar do tempo, eu comecei a abrir um pouquinho mais até chegar na saúde coletiva. Acho que foi no 5º ou 4º período que eu tive acesso à saúde coletiva e eu amei, porque foi uma coisa assim que eu entrei de cabeça mesmo. Eu cheguei até a participar de liga acadêmica de nutrição social que a gente abriu lá na PUC. E aí eu gostei muito disso. Eu acho que até por isso que dentro da minha consulta eu tento trazer um pouquinho da coletiva, entendeu? Disso de ser acessível, de não precisar gastar muito dinheiro, exatamente. É meio que o plano se adequa ao paciente, não o contrário. Concordo. E aí foi isso, então eu fiquei nesse, eu gosto da coletiva, mas eu realmente quero a clínica ou consultório. Hospitalar nunca pensei também, porque não é pra mim, não consigo, não tenho esse emocional, sabe? Então sempre foi mais clínica e fiquei meio cambaleando pra coletiva. E na tua área de atuação hoje, Cami, você vê algum desafio que você tem que enfrentar todo dia, ou em relação a sua área de atuação, seus pacientes, seu público-alvo e tudo mais, o que você vê? Assim, com os meus pacientes, eu percebo que tem uma dificuldade muito grande, principalmente até pela informação que é disponível para essas pessoas, né? Hoje a gente tem a internet que tem 1 milhão de informações diferentes. Sim. Então é realmente passar a informação correta para ela perder o medo de comer, sabe? Porque chega muita gente com medo de comer e assim, querendo enfeitar demais um plano alimentar, sendo que nem a base a pessoa faz. Ou então com informações sobre alguma estratégia específica que às vezes não se adequa a ela, mas que ela acha que ela tem que fazer porque a fulana fez e deu certo. Então, o meu maior desafio para o paciente é explicar isso para ele, mostrar que assim, o que vai se adequar para ele não vai se adequar para todo mundo.
E que tá tudo bem caso ele, por exemplo, sei lá, uma quarta-feira à noite peça uma pizza e coma, sabe? Sim, perfeito. Então, realmente até na entrevista com a Pri, ela comentou sobre a cultura de dieta e eu acabo trazendo um pouquinho disso até por conviver muito com ela, né? Eu acabo aprendendo muito. Isso é bom, isso é muito bom. E aí eu tento aplicar algumas coisas a nível comportamental, deixando bem claro que eu não sou nutri realmente comportamental, mas eu tento trazer o comportamental porque eu trabalho com gente e gente tem que trabalhar comportamento. Concordo, sim. E aí eu acredito que o principal desafio é justamente isso, aliar o fisiológico, o social e o comportamental para o paciente conseguir se sentir bem com o plano, sabe? Entendi, cara. Essa visão, eu acredito que pro futuro será o futuro da nutrição. Essa é a minha opinião sobre daqui a 10 anos. Todo mundo vai ter que estar, senão não vai ajudar o paciente, né? De fato, a se alimentar. Vai ser só um paciente que vai ficar pulando de nutricionista em nutricionista e não vai conseguir nunca a autonomia alimentar que ele tanto busca, né? E assim, na nutrição, assim, na sua opinião, você acha que a gente tem um desafio? Sim. Matar um leão por dia dentro da nossa área, no geral, assim? Nós, nutricionistas. Pra mim, o maior desafio é me manter atualizada. Entendi. E conseguir passar um conteúdo mesmo para as pessoas que não têm acesso ao meu trabalho. Legal. Porque, e mostrar a necessidade da nutrição para as pessoas, sabe? Por quê? Porque me manter atualizada. Nutrição é ciência, a gente sabe, né? Então a ciência, ela muda a todo momento. Então eu preciso estar me atualizando a todo momento. Mas junto com isso eu tenho minha vida pessoal, eu tenho vários pacientes para fazer o acompanhamento, porque não é simplesmente entregar um plano e largar, né? Faça o que você quiser da sua vida, né? Tem que dar todo aquele cuidado com ele. Suporte, né, por trás. Isso, exatamente. Então, o maior desafio em relação à nutrição é justamente isso, me manter atualizada, pegar essa atualização e passar para as pessoas, seja por Instagram, o próprio YouTube mesmo, e mostrar o que é nutrição, né? Porque eu assisti a entrevista da Pri e ela falou que nutrição tem que ficar... Não é a estética, não é a beleza, né? E realmente não é isso, acaba sendo uma consequência do plano alimentar, prescritivo ou não, que você está fazendo. Então, esse é o maior desafio da nutrição, que eu consigo enxergar hoje. Concordo plenamente. A gente tem muitos desafios por ver, né? A gente tem que matar vários leãozinhos por dia. Complicado. Certo, perfeito. E como que você poderia definir hoje a nutrição, assim, ao seu ponto de vista, em uma frase? Assinado por Camila. Eu acho que necessária, assim, base. Base não de básica, base de sem ela você não vai pra frente. Entendi. É isso, sabe? Porque a nutrição, ela é encarada justamente como uma forma, eu só vou na nutricionista se eu quiser isso, eu vou na nutricionista para isso. Se eu precisar. Isso. E não, a nutricionista tem que ser tipo a criança que sai do hospital e daí já vai pro pediatra. Essa é a ideia da nutrição, sabe? Base. Cara, você tem que saber se alimentar, você tem que ter uma boa relação com o alimento. E é por isso que hoje a gente tem tanto problema relacionado à alimentação, né? Porque ela nunca foi tratada como base, como qualidade de vida. Na minha opinião, eu acho que nutrição tinha que ser uma matéria de ensino médio. Sim, escola, com certeza. Assim, por exemplo, pegar o guia alimentar lá, né? Pra população brasileira e, passar aquilo para as crianças. As crianças saberem o que são ultraprocessados, minimamente processados. Isso é importante. Nossa, perfeito. As pessoas chegam com 40 anos e elas não sabem diferenciar um ultraprocessado de um in natura, por exemplo. Isso é triste. Então... E a coisa básica, teoricamente básica... É básico. É por isso que eu falo, básico de base, não de... mais simples. Ou menos. Exatamente. Entendi. Base. E eu acredito que ainda nutrição... psicologia e educação física entram como essas bases. Dá até pra colocar a físio, né? Junto. Base, não adianta, porque a ideia não é tratar a doença, é prevenir ela. E pra isso a gente precisa dessas especialidades. Base, entendeu? eu concordo plenamente.
Hoje a gente tem vários tipos de, digamos assim, de condutas nutricionais, né, para a gente poder aplicar o nosso conhecimento para ajudar o paciente. Né? Então a gente tem a parte que nem a Pri, que vê aqui, que ela tem a parte mais intuitiva, né, comer intuitivo. A gente tem o quantitativo, o qualitativo, a mistura de tudo isso, tá? E hoje na sua prática clínica, como que você aborda essa questão de passar o conhecimento e passar, no caso, ajudar o teu paciente, né, na prescrição ou na não prescrição dos planos alimentares? Tá, então assim, eu na verdade sou meio termo. Eu sou meio termo, ponto. Eu não sou aquela pessoa que, é tudo super calculadinho, você vai ter os macros aqui. Eu nem disponibilizo isso pro paciente. Legal. E quando ele pergunta, você não vai me disponibilizar? Eu falo, mas sim, mas você vai fazer o que com isso? Porque não faz sentido. Assim como eu também não sou a pessoa que é do comportamental 100%, a que não prescreve nada. Então, eu sempre falo que eu sou meio termo. Então, a pessoa sai com um plano alimentar, mas ele sai com um plano alimentar não com 100 gramas de arroz, com um tanto de feijão, não. Ele sai com grupos alimentares, ele sai sem, no caso, refeições com dias específicos para ele comer o que ele quiser. Ele sai ali sabendo que, sei lá, se ele quiser comer amanhã uma pizza, como eu tinha falado, ele pode, mas quanto? Quantas vezes na semana? Quando que eu já estou associada? Como eu falei, eu vou mesclando em relação ao comportamento e um pouco dessa prescrição, sabe? E aí é assim que vai se dando, e aí eu vou trabalhando. Eu gosto muito de fazer o acompanhamento junto ao paciente, então semanalmente eu tô conversando com ele, e aí a gente consegue ter esse tato e esse feeling muito maior, sabe? Saber o que se adequa para aquele paciente. Assim como eu tenho pacientes que, querem tudo bem calculadinho, e eu percebo que isso é melhor para ele, eu tenho paciente que nem tem cálculo no plano, eu nem fiz cálculo pra ele. Simplesmente eu fui colocando, porque aquilo se adequou pra ela. Perfeito. Então, é assim, sabe? É esse meio termo, eu vou no feeling mesmo. Mas isso é uma coisa importante. Feeling nutricional é uma coisa que a gente só adquire na prática, não adianta, né? Eu sempre falo, é mão de prescrição ou mão de prática. De todo dia falar, de ver. E é aquilo que você falou, estar se atualizando. Porque se você ficar na mesma, você engessa e você não vai pra frente, não adianta. Você já me falou um pouco ali sobre eu acho que até vai sanar essa minha dúvida, né? Perguntar se a sua abordagem, a gente tem vários tipos de abordagem em relação à nutrição, né? Tem aquelas pessoas que são restritivas e tem público para isso. E eu tenho a opinião assim, que se tem nutricionista assim é porque tem público assim, tem paciente que gosta disso, aquela coisa mais general, sabe? Você não pode, você pode, é isso, é aquilo. E já tem aquelas abordagens mais equilibradas, a minha é assim, eu imagino que a sua, a Pri também é assim, enfim. Mas equilibradas, pode, não pode, sabe? Tipo assim, a gente consegue mesclar as coisas e navegando no mar das possibilidades para o paciente. Eu imagino que a sua também seja assim, ou ela é mais pode, não pode e não coma. Não, eu geralmente não falo pode ou não pode. Eu costumo falar em consulta pra pessoa se perguntar, tá, eu posso, porque realmente ela pode tudo, né? Eu não tô lá controlando ela e nem quero isso. Mas eu devo, entendeu? Eu posso, mas eu devo nesse momento, por exemplo. E se eu devo, beleza. Por exemplo, no sentido de, eu tenho uma barra de chocolate em casa, eu posso comer ela inteira agora, sem problema nenhum. Mas eu devo comer ela? E se eu não deveria, mas eu fiz, por que eu fiz? Porque hoje foi um dia difícil, não deu nada certo no meu trabalho. Então agora eu sei que quando eu tenho dias difíceis, eu vou descontar naquela barra de chocolate. Então eu vou ter que trabalhar pra mudar isso, porque o meu problema não foi a barra de chocolate, foi o dia difícil. Concordo, sempre vai ter dia difícil. Sempre. Se toda vez eu descontar no chocolate, isso vai vir a se tornar um problema. Então aí a gente vai trabalhando isso, entendeu? Perfeito. Imagina assim. Se ela tiver uma semana inteira estressante, a semana inteira ela vai desossar um chocolate. Isso. Eu sempre falo que eu trabalho com reflexão. Então, o paciente chega pra mim, não, porque eu não fiz nada, porque foi um caos e não sei o que. Geralmente não é o caos, a pessoa que superestima o caos dela, né? Mas porque ela sentiu isso. Entendi. Então aí, beleza, tá, então como é que foi? Eu não consegui nunca fazer essa janta,
eu gostava dela, mas aí me dava preguiça. Não. Primeiro, eu tenho que avaliar se eu consigo passar uma janta mais prática. E segundo, será que tá acontecendo alguma coisa na vida dessa pessoa que nesse momento ela não consegue fazer essa janta? Entendeu? Porque geralmente as pessoas têm problema com janta, né? Sim, a última refeição geralmente é no 80% dos casos. Então, identificar. Será que isso é eu refletir na minha prescrição e ela refletir na vida dela também? Os dois vão ter que mudar, não é só o paciente ou eu. Então aí os dois mudam e a gente consegue achar um melhor. Concordo. Não, isso é que às vezes a gente faz na intuição, mas ter isso como uma prática é muito importante. Sim, até porque assim, às vezes eu acho que aquilo é melhor pro meu paciente. Mas será que é? Sim, porque sim. eu conheço ele há 2 consultas. Sim, e eles conhecem há 28 anos, sei lá. Exatamente. Ou às vezes eu percebo que talvez seja melhor pra ele. E aí ele não sabia. Aí, putz, eu contei pra ele que agora ele pode fazer assim. E aí ele gostou. Então tem que estar mudando toda hora. Nutrição é mudança. Então a gente tem que estar se mudando toda hora. Sim, isso é... Bom, perfeito. E eu imagino que os teus pacientes gostam desse tipo de análise, ou você tem um feedback negativo, tipo... Então, não fale comigo assim. eu sou uma pessoa que é mais direta e reta mesmo, eu não fico enrolando muito, mas eu tento falar de uma forma, não querendo, impor ou brigar, dando um puxão de orelha, não. É assim, tá, então vamos ver isso, sabe? Mas realmente mostrar pra ela o que tá acontecendo. E eles são bem tranquilos no geral, assim. Tem algumas pessoas que acabam, como que eu posso dizer, não esperavam, né, que ver aquele ponto de melhoria. E aí elas ficam pensando e depois me mandam mais. Nossa, Cami, verdade, você tinha razão, olha só. Vamos fazer dessa forma porque eu acho que vai ser bem melhor. E daí é isso, sabe? Não tem uma relação de um cobra e o outro ouve. Nunca, jamais. O paciente tá aberto pra falar sempre. E aí é mais equilibrado, né? Aquela coisa generalzona. Nunca recebi assim, nossa, Camila, você tá sendo muito grossa, não concordo com isso, não, jamais, assim. Mas rola uns puxão de orelha, assim, acaba dependendo do paciente, rolando, né? Porque, assim, eu acho que todo mundo precisa, não puxão de orelha, eu acho que essa palavra não me cabe, mas assim, eu assisto de fora a vida dele, ele vive, é muito mais difícil pra ele do que pra mim, entendeu? Então, eu consigo identificar um ponto de melhoria que às vezes ele não identificou. E aí eu consigo também ver alguma solução e aí talvez colocar pra ele. E aí nisso ele fala, realmente, não dá pra fazer 100%, mas eu consigo fazer dessa 70, forma. Isso. E aí pronto, entendeu? Então não é nem puxão de orelha. É os dois ir conversando pra chegar num ok. Entendi. Entendeu? Que é aplicável, isso. né? Mas óbvio que a gente fala verdades, assim, olha, se você não for no mercado comprar fruta, você realmente não vai conseguir comer ela. Entendi. Entendeu? É basicamente isso. E aí a gente vai desenvolvendo. Um jogo de cintura, mas puxa, que às vezes tem paciente que precisa ser centrado, puxão de orelha é correto. Não é uma aplicabilidade literal, não dá nem pra fazer. Que também, pelo menos na minha abordagem, assim, que eu imagino que é parecida com a sua também, que é uma coisa mais leve, sem muito sargentão, mas às vezes precisa, eu pelo menos vejo que às vezes tem alguns pacientes que pedem, aí entra também, igual a Pri comentou, no perfil psicológico, que a gente tem que entender junto com a parte alimentar, dar ter essa noção, porque às vezes o paciente gosta da tua abordagem, ele sabe que você é mais leve, mais tranquilo, mas ele tem aquela carência paterna, ele precisa de alguém que sente no chão, mostrar que não é brincadeira, né? Tipo, que assim, poxa, você está me pagando, você despende de um tempo de vir aqui, eu estudo pra te ajudar, então vamos levar a sério, assim. E assim, uma coisa que eu deixo muito aberta pros meus pacientes. Cara, se naquele momento você acha que não é o momento pra gente pegar mais pesado ou focar nessa meta, nesse ponto, é só me falar que a gente não foca e vai fazer outras coisas. Entendeu? Dá uma suavizada agora, isso, porque às vezes não é o momento, olha, situação de pandemia. Sim, concordo. Tem um paciente minha que chegou pra mim, Cami, não dá, eu tô comendo doce de leite todos os dias porque eu tô muito nervosa, tá dando muita coisa. Aí eu trabalhei com ela essa questão do nervosismo e descontar em comida, porque também não é o ideal. Mas eu falei, cara, pois continue comendo esse chocolate então, continue comendo esse doce de leite. É só um pouquinho, sabe? Ela não comia em exageros, porque
a gente já tinha trabalhado consciência alimentar. Então eu entendo meu paciente, sabe? A gente também não dá pra ser, nossa, não, você tem que seguir, não pode descontar nunca. Cami, eu vou abrir para a pergunta da galera, tá? Eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para a Pri também, que foi feita, na verdade, a pessoa fez nas 2 caixinhas. Eu acho que ela queria que vocês 2 respondessem, tá? E imagino que a tua resposta pode ser diferente da dela. As pessoas, os pacientes vegetarianos, veganos e tal, que buscam ali uma alimentação sem carne, diminuir o consumo de carne, enfim, ou por fatores digestivos delas mesmas, ou sociais, enfim. A pergunta foi por que algumas pessoas buscam alguns tipos de alimento que parecem com carne, tipo snackzinho que parece carne de soja, que parece carne moída, hambúrguer de carne de soja que parece hambúrguer de carne. Você vê isso em consultório ou acha que tem um porquê? Então, sim, na verdade. Primeiro porque, assim, a pessoa que se torna vegetariana, ela não se torna vegetariana necessariamente porque ela não gosta da carne, porque agora ela tem nojo da carne a nível palatável. Não é isso. Ela se torna vegetariana porque tá ligado a um valor dela. Um valor ambiental, um valor de saúde ou não, depende muito. Um valor econômico, político, até mesmo social e ético, né? Então não tem a ver com uma estratégia nutricional como, por exemplo, um jejum intermitente. Logo, ela tem sentimentos que remetem à carne, tem o prazer que remete à carne que ela comia, entendeu? Então, por exemplo, vamos pegar aí uma pessoa que gostava muito de frango à parmegiana, né? Frango à parmegiana, isso. Frango à parmegiana. Cara, ela nunca mais comeu esse frango à parmegiana na vida dela, porque não dá pra fazer com feijão, entendeu? Sim. E também não dá pra fazer com hambúrguer de feijão, a consistência é totalmente outra. Mas aí vem a indústria e vai fazer um alimento que parece com a carne, e realmente parece. Até uma vez eu comi, eu achei que era carne e eu fiquei desesperada. Sério? Seríssimo, foi um hambúrguer, eu achei que tinham me mandado errado, e daí eu falei, meu Deus. Comi, cara. Corri lá, falei, moço, você mandou errado. Ele, não, essa carne essa é vegetal pra parecer carne. Enfim, e aí você consegue fazer esse frango à parmegiana, esse bife à parmegiana com a carne vegetal. Então, mas gostaria de uma nova experiência sem carne e reduzir pelo menos em uma refeição. Só que pra você, no teu prato, quando você vê o arroz, feijão, os vegetais e não tem a carne, falta uma coisa. E não é nem a nível fisiológico, porque daí não falta mesmo. Mas a nível psicológico, porque você cresceu comendo carne. Aí o que você faz? Você vai lá e compra aquela carne que parece carne, que é carne vegetal. E aí você coloca no seu prato, entendeu? Entendi. Só que assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de alimento, porque ele é um ultraprocessado. Então ele é rico em sódio, ele é rico em gordura. A composição dele não é boa, então não é um produto alimentício para você consumir todos os dias. É um produto para você consumir atipicamente, como se fosse realmente um hambúrguer que você comeria. Até tem uns peixinhos fritos, agora você chegou a ver, tem os peixinhos fritos, então é algo mais nesse sentido. Mas não que, nossa, ai meu Deus, a pessoa parou de comer carne e agora quer comer carne de planta, pelo amor de Deus, não é isso. Entendi. A gente é ser humano, entendeu? É passivo de vontades e de lembranças. Total, exatamente. Falou, que é uma coisa, né, às vezes é da infância, remete, comer aquela carninha que a avó fazia. Exatamente, pra mim, por exemplo, o peixe, a milanesa remete a férias na praia, porque toda vez que eu comia peixe à milanesa era nas férias na praia. E hoje em dia, eu sinto vontade e saudade. Então, quando eu olho um peixe frito, eu chego a sentir vontade, entendeu? Sim, ser ser humano. Exatamente, mas eu não vou comer por conta daqueles valores que eu decidi que eu não comeria mais, entendeu? Entendi. A outra pergunta, Cami, era sobre, né, a ausência de proteínas animais, se gera alguma deficiência em relação a algumas proteínas ou aminoácidos, falta de cálcio. A alimentação vegetariana ela pode oferecer uma deficiência de proteínas, cálcio, em outros nutrientes que são mais, digamos assim, encontrados na carne, ferro M, etc. Tá, assim, na verdade,
Não, tá? Você consegue proteínas, você consegue cálcio, ferro, tudo pela base vegetal, sim. Uma única coisa que acaba tendo deficiência, que é a B12, mas assim, em consultório eu atendo tanto vegetariano quanto carnista, né? Então come carne. E chama carnista? Não é carnívoro? Pode ser também. Nossa, eu não sabia do carnista. Eu juro por Deus que eu não sabia do carnista. Ou onívoro, tem gente que chama assim também. Mas enfim, e aí, tanto esses dois grupos chegam com a deficiência da B12, porque na verdade o problema dela, além da ingestão, acaba sendo a metabolização dela. A absorção dela não é tão fácil, não é só assim, vou comer e boa. Não é assim. Então, não é um problema exclusivo de vegetarianos como muitos acabam pensando. E também tem a questão de que o valor às vezes você vai lá, faz o exame e vê que está dando um valor de referência de B12. E na verdade você não pode estar dentro do valor de referência, mas não necessariamente dentro do valor de saúde. Sim, concordo. E aí acaba tendo um problema comendo carne ou não. E também vale lembrar que a diferença entre o vegetariano e o carnista na ingestão de B12 é que o carnista terceiriza essa suplementação. Como? O boi que você comeu lá, ele é suplementado, não veio com ele a B12. Então, ele é suplementado com B12 e você come a carne do boi. E assim você tem a B12. A diferença é que eu vou direto na fonte, eu vou lá e mando suplementar minha B12, é isso. Entendeu? Então, essa é a única questão em relação a nutrientes. Aí assim, óbvio, uma coisa que eu percebo muito é que a gente tá acostumado a fazer o quê? Um mundo de arroz, um mundo de macarrão, isso aqui de vegetais e daí um tantinho assim de feijão, né? Sendo a maioria caldo. Isso é um problema quando você se torna vegetariano. Concordo. E também pro pessoal carnista, porque o grupo das leguminosas é o grupo das fontes proteicas, né? E o que acontece? Quando você come mais do caldo e pouco grão, você não está comendo as proteínas, os minerais que tem no feijão. Vamos pegar o feijão aí que é o mais comum, né? Então isso é um problema. E também porque esse grupo ele tem bastante amido resistente, então também melhora ali o funcionamento intestinal. O grupo das leguminosas em si é um grupo muito rico que o brasileiro acaba consumindo um pouco até por conta dessa cultura de dieta, de que feijão engorda, entendeu? Então, quando a pessoa que é carnista resolve se transitar para o vegetarianismo, ela tem essa questão que ela olha aquele prato cheio de grão, porque eu especifico isso em consulta que tem que ser o grão, e acha super diferente, mas não é o que deveria ser para todos. Por isso vem aquela questão da nutrição ter que ser básica. Entendi, entendeu? Faz sentido total. E eu atendo alguns, não é muito meu foco, às vezes tem um paciente que vem de indicação, sei lá, você já é minha paciente, você indica, atenda meu irmão, só que ele é vegetariano, ele quer atender com você. Não é meu foco, mas com certeza, é aquela coisa, a gente tem a base, a gente... Sim. Né, mas não, vamos lá, vamos conversar e tal. E eu vejo muito que é uma dieta realmente rica em amido, sabe? Evita um pouco o feijão. Quando você, 200 gramas de arroz, o vegetal é muito carboidrato, às vezes existe uma ideia de que o vegetariano, as pessoas que evitam carne, são mais magras ou não engordam. Mentira. Não, mentira. E assim, tem que cuidar também, porque tem muita gente que acaba generalizando e falando que não, a leguminosa em si, ela é rica em carboidrato. Sim, ela é rica em carboidrato, mas qual tipo? Porque tem vários, entendeu? Como que ele interage com o sistema? Porque assim, o amido resistente, ele é resistente, ele não é metabolizado, sabe? Então, não tem a mesma ação do que teria ali o arroz, por exemplo. E aí acaba tendo uma falta de informação e aí a pessoa passa pro paciente também, ou às vezes o paciente vem em algum lugar e aí, não vou virar vegetariano porque come carboidrato demais, entendeu? Tem esses dois lados. Às vezes o vegetariano acaba realmente ganhando peso porque ele tende a ir para carboidrato que é rapidamente absorvido. Então, doce, pão, entendeu? Porque não sabe o que comer. Exatamente. E até porque as bases das coisas,
Então, de farinha, de massa, de tudo, de leite, acaba sendo de oleaginosa. Então, ele vai dobrar ali o consumo calórico dele. Sim. Por isso que tem que cuidar na hora de fazer essa transição, entendeu? Sim, eu sempre oriento e sempre divulgo isso, que em qualquer abordagem, qualquer coisa que você for fazer, tem que ter um acompanhamento de um profissional, né? Pô, gente. Sim. A última paciente vegetariana que eu acabei conversando, atendendo, cara, a alimentação dele era uma bagunça. Aí você pensa, não é mais saudável, ele acaba estragando mais. Eu vou dizer pra você assim, ó, eu sou carnista, adorei isso. Eu sou carnista, mas eu entendo que, se bem orientada a nutrição, uma abordagem mais vegetariana, ela acaba tendo um pool muito maior, nutricionalmente falando, muito mais adequado, muito mais saudável. Isso eu, como carnista, falo, eu tenho plena consciência disso. Só que às vezes a pessoa não consegue enxergar e, opa, não como carne, então sou mais saudável, então vai batata frita, vai no cara. É uma bagunça. Eu sempre falo assim para os meus pacientes, o fato de você se tornar vegetariano não quer dizer que você está se tornando saudável automaticamente, mas o fato de você ser vegetariano abre mais espaço para você ser mais saudável. Com certeza. Porque, por exemplo, cara, às vezes você vai em um lugar pedir hambúrguer, a base é leguminosa, a base é brócolis, e zero... Na verdade tem, porque a gordura é adicionada, mas não igual a uma gordura ali de saturada de costela. Tipo, exatamente. É diferente. Você consegue comer um pouco menos porque tem mais fibra, entendeu? Então é diferente, só que tem que ter o atendimento nutricional se junto. bem direcionado, ó. Vai que vai, e é muito cheio de bioativo, né? A alimentação vegetariana, se bem direcionada. Hoje eu sou o carnista, tendo muito carnista, mas eu um carnista vegetariano, tanto vegetal que eu sofro, não tem que comer mesmo, senão não rola. Exato. Cami, então acho que é isso, tá? Eu vou pedir pra você, pra falar, dar uma dica nutricional assinado by Cami, tá? Uma dica pra galera em relação à nutrição, uma dica nutricional, assim, que vem do seu coração, que você sempre divaga por aí. Eu acho que a dica que eu tenho pra dar é que qualquer coisa que você for fazer, faça o básico, sabe? Não queira começar mirabolando, fazendo 1 milhão de estratégias sozinha, se você não come, por exemplo, 3 frutas por dia, se no teu almoço não tem um vegetal, não tem uma folha, se você não come nenhum tipo de leguminosa, sabe? Não queira começar do além, alguma estratégia, porque isso vai me dar muito resultado, porque tem que ter o básico bem feito, o básico de novo de base, né? Sim. Então essa é a minha dica, faça a base. Se nesse momento você não consegue ir no nutricionista, tudo bem, faça a base. Informação tem, isso. Informação tem tudo. E hoje, com rede social, Instagram e tal, se você seguir 10 nutricionistas, os 10 vão te dar dicas que você não precisa nem consultar com eles, mas você consegue pelo menos ter a base. E o que eu acho legal é que a grande maioria fala a mesma língua, como frutas, como vegetais, entendeu? Evite isso, evite aquilo. Eu tenho mais uma dica que me surgiu agora, que você falando isso, então. Filtre o que você segue, porque que nem você falou, tem muitos profissionais com a mesma linha. Sim, assim como tem muitas linhas ruins, tem muitas linhas boas. Então filtre, se você sente que aquele conteúdo te faz mal, pare de seguir. Não, se você vê que aquilo é mirabolante, ficar 7 dias sem comer, pare de seguir. Nomes. Basicamente, entendeu? Concordo, é isso. Concordo. E como tem gente que segue a gente, que acaba vendo que é estudante de nutrição ou quer fazer nutrição, dá uma dica para eles aí da sua prática clínica, da sua vivência, que você pode dizer para eles aí, quem está pensando em fazer nutrição ou que está em nutrição e quer seguir essa área aí, a parte clínica e, por exemplo, sei lá, é vegetariano, também tem essa vontade. Então, acho que seria primeiro estudar, né, como eu falei lá, sempre estar estudando, se atualizando, isso é muito importante, mas sem neura também, de meu Deus, preciso saber tudo, não, você nunca vai saber tudo. E também eu acho que ter os nutris próximos, sabe? Que nem ter amigos nutris me ajudam muito, sabe? Porque é uma troca muito gostosa. Então eu sempre falo para as pessoas que me perguntam que ainda estão estudando,
cara, mantenha essa amizade, sabe? Porque é uma troca muito boa. Como eu falei, com a Pri lá eu tenho uma troca maravilhosa, a gente aqui também. Então, ter nutricionistas perto, sabe? Isso Fazer é parte desse mundo e escutar seu paciente. Isso é verdade, isso é muito importante. Eu tenho Quanto uma que amiga... você tá atendendo, sabe? Tipo, pô, gente. Cara, eu tenho uma amiga que é lá de São Paulo, eu nunca vi ela na minha vida, mas ela é nutri, conheci pela nutrição. Só que eu considero ela, assim, minha amiga irmã que tá do meu lado e eu nunca vi ela na minha vida. Legal. Entendeu? Porque a nutrição me trouxe isso, eu abri minha cabeça pra isso. E assim, eu consegui pessoas maravilhosas pra não falar só de nutrição também. Sim, exato. Eu tenho um amigo do Rio, que é assim, o Hector, ele é nutricionista lá, ele se formou quase da mesma época que eu, assim. Cara, e a gente troca ideia sobre tudo. Às vezes tô aqui de bobeira no consultório, tem um intervalo, ligo pra ele aí, o que você tá fazendo? Ô, Pia, me ajuda aqui, ô, Pia, que você fez isso, ô, você consegue, sabe? Cara, isso é demais, é demais. Aí a gente chega e viaja, geralmente, agora com a pandemia não, mas geralmente uma vez por ano a gente se vê, ou eu vou pra lá, ele vem pra cá. Cara, é uma troca de experiência, de cultura, enfim. É muito bom isso. Sim, com certeza. Com certeza, evitar isso aí é uma puta desperdício. Sim. Cami, eu acho que é isso, tá? Quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado a proposta aí de vir falar, conversar com a gente, né? Explicar um pouquinho mais do seu trabalho pra galera te conhecer. Então eu vou deixar o Instagram, as redes sociais da Cami ali na descrição do vídeo, aqui no cardzinho também. Sigam ela, acompanhem o trabalho dela pra vocês verem como que ela divulga essa questão da nutrição vegetariana sem extremismo, de uma maneira mais leve. Cara, perfeito. Muito Valeu? obrigada. Obrigado, Cami. Então é isso, galera. Falou e até o próximo vídeo.